Ezequiel 22, 30. Diz a palavra do Senhor: e busquei dentre eles um homem que se levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Amados, nós somos chamados a interceder. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar uns pelos outros. O apóstolo Paulo nos conclama a interceder. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, abra aí, por favor. 1 a Timóteo 2:1. O apóstolo Paulo fez uma exortação. Ele diz: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Neste versículo, o apóstolo Paulo, ele está falando de alguns tipos de oração. Ele está falando de súplicas, ele está falando de orações, podemos dizer que sejam até orações de petições. Ele está falando de intercessões e ações de graças por todos os homens. Há diversos tipos de oração. Existe a oração de súplica, existe o clamor, existe a intercessão, existe a oração de ações de graça. A Bíblia diz no livro de Tiago que não recebemos porque pedimos mal. Isso nos informa com precisão que tem a maneira correta de se pedir e receber, todavia, quando pedimos certo. Existe a oração pela qual pedimos mal e não recebemos, mas também existe a oração que pedimos corretamente e recebemos. Nesta noite eu quero salientar o poder da intercessão, o poder que é liberado por Deus quando oramos pelos outros. Interceder é exatamente isso, é orar pelos outros, não é orar por nós mesmos. Quando oramos por nós mesmos, nós estamos pedindo algo a Deus, é uma petição. Ana pediu um filho, Ana não intercedeu para que Penina engravidasse mais uma vez. Ana orou pedindo a Deus um filho. Qual foi a oração de Ana? Foi uma petição, uma oração que ela solicitou a Deus que Deus desse a condição dela engravidar e ter um filho. Então, hoje,
eu quero me deter no poder da intercessão. Há poder quando oramos por alguém? Sim. Deus libera poder quando oramos por alguém? Sim. E é sobre isso que nós vamos aprender aqui. E vamos começar. Para saber interceder, é necessário nós entendermos muito bem o que é interceder. Interceder é se colocar em favor de alguém. Interceder é compreender que a felicidade de quem você ama, no caso, o esposo, a esposa, um filho, alguém. Então, é compreender que a felicidade de quem você ama é a sua felicidade. Se você vê um filho, um esposo liberto, você será feliz com ele. E muito mais se isso acontecer pelas suas intercessões. Interceder é ter coragem de ficar frente a frente com Deus em favor de quem não merece. Talvez você até possa dizer, mas orar por quem não merece? É nisso, amado, que nós demonstramos o amor. O amor pelo próximo pode ser demonstrado através da oração intercessória. É uma forma de dizer para alguém, eu te amo, estou orando por você. Estou intercedendo por você, independente de que essa pessoa mereça ou deixe de merecer. Interceder é gastar um longo tempo com Deus até ver o resultado pretendido. Há situações que o resultado não será imediato. Deus não dará resposta de imediata, mas o intercessor não deve parar de interceder. Não importa se ele terá que orar por um longo tempo, ele tem que se voltar realmente para a questão do sentimento, do amor. Eu vou orar, diz a mulher que tem um marido no vício, ela diz, eu vou orar por ele até vê-lo restaurado, até vê-lo liberto, até vê-lo transformado, até que Deus restaure a vida dele. Isso pode ser instantâneo. A pessoa pode orar um dia, no outro dia aconteceu um milagre, ou pode levar um tempo. O importante da conduta do intercessor é ele permanecer intercedendo até ver o resultado. Amém? Diga, o intercessor, ele ora até ver o resultado. A causa, amado, pode ser difícil como for. Quando intercedemos, pode ter certeza que conseguimos tocar na sensibilidade de Deus e o resultado virá. O resultado virá. Interceder é ter coragem de dizer para Deus, salva, Deus, esse perdido, restaura, Deus, a vida, liberta. É ter a coragem de dizer, se o Senhor não salvar ele, risca o meu nome do livro da vida. Tem pessoas que, se o nome dela está escrito no livro da vida, ela não está nem aí para os demais,
não está nem aí para os filhos, não está nem aí para o esposo, para a esposa, não está nem aí para a família. Eu vou me preocupar para quê? Já sou crente, o meu nome está escrito no livro da vida. Então, a pessoa que quiser, que procure a Deus. Amado, há uma opressão no mundo muito grande. As forças do império satânico é muito grande. E o apóstolo Paulo disse que não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas temos que lutar sim contra principados, potestades, espíritos da maldade que se alojam nas regiões celestes. Amém? Algumas pessoas não percebem que na sua casa, na sua família, por ela ser crente, ou por ter parentes crentes, é travada uma batalha espiritual constante no lar. As forças malignas agem dentro de casa, colocando o marido contra a mulher, colocando o marido no vício, filhos no vício, pessoas, entes queridos, na prostituição, e as pessoas acham que isso é normal. Não. Você tem que tomar a rédea espiritual da sua casa. Se você não tomar a rédea espiritual da sua casa, a Bíblia diz que um demônio, quando está numa pessoa, depois de expulso, ele sai procurando uma outra vida que possa entrar nela. Ele sai procurando ali, vai para caminhos áridos e fica ali perambulando, querendo encontrar uma pessoa para que ele possa entrar nela. Não achando, diz a Bíblia que esse demônio se lembra de onde ele habitava, ele se lembra de onde ele saiu e ele volta. E achando aquela casa vazia, achando aquela pessoa vazia de Deus, sem o Espírito Santo, sem o conteúdo da palavra, ele entra de novo e traz consigo mais 7 demônios, piores do que ele, e o estado de vida daquela pessoa passa a ser pior do que era antes. Por isso é necessário que em cada casa, diga, na minha casa, em cada casa haja um intercessor. Você está intercedendo pela sua casa? É necessário, amado, isso é necessário que haja uma pessoa que lute contra as forças do mal. Interceder é pegar realmente uma batalha contra as forças do mal. É confrontar Satanás e o seu exército, que veio somente para matar, roubar e destruir. Então é necessário que você, mulher, que tem um marido descrente, você se levante como intercessora dele e da família. Você é convertida, mas você tem que ser uma intercessora. A intercessora do lar, orar pela família, orar pelo marido, orar pelos filhos. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. E ele, de tanto insistir, ele acaba achando lugar e entra e se aloja. Deus disse, amado, que procurou um que ficasse na brecha e não achou. Toda a nação de Israel ficou vulnerável. Toda a nação de Israel ficou à mercê das obras de Satanás. Espiritualmente, toda Israel ficou
vulnerável. Não deixe a sua casa vulnerável. Não deixe a sua família vulnerável. Discuta menos. Não brigue. Não crie situações que dê lugar ao diabo, pois a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Vá para o seu quarto, feche a porta e vá interceder. Quem está me escutando nessa noite, me ouvindo, diga amém. Então, escute, preste bastante atenção, porque Deus, Ele nos dá as armas, Ele nos dá estratégias para vencermos o mal. Amém? Por que há poder na intercessão? Primeiro, a intercessão muda situações. Qualquer que seja a situação, se você intercede, essa situação pode mudar. Amém? Pode mudar, muda, remove obstáculos. Os obstáculos são removidos. Quantas não são as pessoas que pegaram a batalha intercessória de interceder pelo filho, de interceder pela família, de interceder por pai, de interceder por mãe, e hoje vê mãe liberta, filho servindo ao Senhor. Tudo isso foi por causa do poder da oração. Amém? Observe que essa igreja, ela tem exemplos. Vou citar um dos exemplos. A mãe da irmã Juliana, para quem não sabe, era macumbeira. Era macumbeira, não queria se desfazer dos deuses dela. Juliana, Alisson, Rosa, entraram na intercessão. Priscila Dantas, a família cristã ali, entrou na intercessão. E quantos têm visto a mãe de Juliana aqui na igreja? Levante a mão. Quem convenceu o coração dela? O Espírito Santo. Por que o Espírito Santo convenceu? Por causa de alguém, de uma, de duas ou de mais pessoas que ficaram na brecha intercedendo. Não foram brigar, não foram realmente desonrar, porque se trata de mãe, não desonraram a mãe deles, permaneceram na brecha intercedendo e ainda estão, porque a tarefa de interceder, ela não para, ela é contínua. A verdade é, amado, quem se coloca como intercessor só tem a ganhar. Primeiro, porque a pessoa quanto mais ora, mais se enche de Deus. Amém? Mais se enche de Deus. Quanto mais eu oro, mais me encho de Deus. Quanto mais realmente intercedo, mais Deus se agrada. Por quê? Porque eu não estou simplesmente pedindo para mim. Eu estou preocupado mais em ver pessoas que eu amo, pessoas que eu quero bem, se converterem, estarem na presença de Deus, lares serem restaurados, pessoas serem abençoadas, o diabo ser obrigado a restituir o que ele roubou e o nome de Jesus ser glorificado. Amém? O que é interceder? Por que interceder? A intercessão libera poder. Porque há poder na intercessão. Porque a intercessão liberta, a intercessão cura, a intercessão salva,
A intercessão protege. Repete comigo. Diga, a intercessão liberta. A intercessão cura. A intercessão salva. A intercessão protege. Aplauda Jesus Cristo. Aleluia. Nós ganhamos, amado, ganhamos a batalha orando. E perdemos a batalha criticando. Amém? Quem está me ouvindo? Amém. Você perde a batalha se você ficar criticando. Ah, mas esse marido não tem jeito. Ah, mas esse filho não tem jeito. Ah, mas aquele casal não tem jeito. Ah, irmão, não perde tempo com isso não. Ganha tempo, aproveita o tempo intercedendo, guerreando, lutando com essa arma tão poderosa que é a oração. Amém? O que mais a intercessão faz ao liberar o poder? Tira das prisões. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 12, no versículo de número 5. Atos 12, 5. Quem encontrou pode ler. Atos 12, 5. O que foi que aconteceu? Aconteceu que Pedro foi preso. E Herodes planejava matar Pedro. Herodes já estava com tudo planejado para matar Pedro. Pedro tinha sido preso por causa do Evangelho. Pedro não tinha praticado nenhum pecado, não tinha desobedecido nenhuma autoridade, porque Pedro tinha aquela postura que, por amor ao Evangelho, ele dava vida, como deu. Por amor ao Evangelho e ao Senhor do Evangelho, Jesus Cristo, Pedro morreu. E ele foi preso. A igreja tomou conhecimento. E olha que a igreja não tinha um templo para se reunir e orar. A igreja se reunia nos lares. Quando a igreja soube que Pedro estava preso, ela não ficou murmurando, falando mal da conduta de Pedro. A igreja se reuniu para orar. E ela orou em favor de Pedro. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz que a igreja orava fervorosamente. Esse continuamente dá a ideia de fazer uma oração com fervor, uma oração de batalha, uma oração de guerra, uma oração de confronto contra as potestades malignas. Não foi aquela oração sem
travar uma batalha. Aquela oração básica não foi: Senhor, tem misericórdia de Pedro. Não, foi uma oração fervorosa, uma oração de guerra, que todo intercessor deve fazer quando ele assume uma batalha. E essa batalha pode ser pela libertação do seu marido. Essa batalha pode ser pela libertação, restauração da sua vida, restauração do seu casamento. A verdade, amado, é que é muito importante fazer a oração intercessória, mas com fervor, lutando, guerreando, pelejando. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, lute pelas suas conquistas. Aplauda a Jesus. Porque, amados, quando queremos conquistar alguma coisa aqui na terra, nós lutamos. Queremos conquistar algo, nós lutamos e conquistamos. Na área espiritual não é diferente. Se você quer ver a sua família servindo ao Senhor, você tem que se colocar como um guerreiro, uma guerreira, orando, jejuando, enfrentando as potestades malignas, os demônios que às vezes se alojam até mesmo dentro da nossa casa. Pastor, e pode acontecer? Pode, querido. A força do inimigo é muito grande. Não podemos subestimar Satanás. E não é simplesmente dizendo, está amarrado, que se vence ele, não. Precisa exercer força. Satanás impede as pessoas de vir ao culto. Satanás impede crente de orar. Satanás impede crente de jejuar, de ler a Bíblia. Crente. Imagine você ter na sua família alguém que dá lugar a ele por causa do vício. Imagina você ter na sua família alguém que dá lugar ao diabo por causa da mentira e de outras coisas mais. Então é preciso se levantar como um guerreiro, como uma guerreira. Se a esposa não se levanta como uma guerreira para repreender o demônio da mentira que o marido tem, ele morre e vai para o inferno. E ela depois está arriscado ir também, porque não intercedeu, não lutou, não confrontou, viu a mentira no marido e largou para lá. Não pode ser assim. Se você não tem coragem de confrontar, vá para o quarto, feche a porta e vá clamar ao Senhor e vá interceder, porque Deus vai liberar poder e algo vai acontecer. Porque sempre aconteceu. Amém? Diga comigo, interceder é tirar vidas das prisões. Não foi o que aconteceu com Pedro? Estava tudo certo para Pedro morrer. No versículo 6 diz assim, na noite anterior, do dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre os dois soldados, preso por 2 algemas.
e as sentinelas na porta guardavam a prisão. De repente, apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão, tocando em Pedro. No lado despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as algemas. Se você interceder, de repente vai acontecer o de repente de Deus. Amém? Se você interceder, seja pela causa qual for. Pastor, eu estou com uma causa na justiça travada. Intercede. Intercede. Hoje você vai interceder. Eu vou lhe dizer como você vai interceder. Intercede. Esse dinheiro que você tem preso é seu. Satanás não pode ficar prendendo esse dinheiro, não. Ele tem que soltar em nome de Jesus. Você está entendendo? Alguns exemplos de intercessores na Bíblia. Abraão intercedeu por Ló. Isaac, eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 25, para nós vermos a intercessão de Isaac. Gênesis 25. Isaac tinha 40 anos de idade quando ele intercedeu. Gênesis 25, 21. Lê aí, por favor. Está vendo? Isaac tinha tudo para arrumar uma segunda esposa, de acordo com a lei. Rebeca não gerava filhos. Isaac realmente foi buscar o divórcio? Não. Isaac foi criar conflitos dentro de casa porque a sua mulher não engravidava? Não. O que ele fez? A Bíblia diz que ele orou insistentemente para que Rebeca engravidasse. Mais ou menos assim: Senhor Deus, destrava ali o que está travado, abre a madre de Rebeca, que ela possa engravidar. Eu quero ter um filho com a minha esposa quer ter um filho comigo, Deus, e nós não podemos fazer nada. E olha que naquela época não havia gravidez assistida, não havia clínicas de reprodução. Então Isaac apela para a fé em Deus, para a intercessão. E a Bíblia diz que Isaac orou insistentemente. Não foi aquela oraçãozinha: ô Senhor, se for da tua vontade, que a minha mulher venha engravidar. Não foi assim, não. Insistentemente: Senhor, eu quero que a minha mulher tenha um filho, eu quero que ela engravide, eu quero engravidar minha esposa, nós queremos ter um filho, um herdeiro. O Senhor prometeu ao meu avô Abraão que nós seríamos uma grande... O Senhor prometeu ao meu pai, né? Aqui ele é filho de Abraão, Isaac é filho de Abraão. O Senhor prometeu ao meu pai que nós seríamos uma grande nação. Agora eu estou aqui, não tenho filho, e aí como é que fica? E diz a palavra que ela engravidou. Amém? Ela engravidou. Louvado seja Deus. Olhe,
Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E perguntaram ao Senhor, e o Senhor disse: 2 nações há no teu ventre. Amém? Quanto tempo Isaque gastou clamando ao Senhor, intercedendo pela sua esposa, chamada Rebeca? 20 anos. Ele tinha 40 anos quando começou a orar. Quando tinha 60 anos de idade, ele conseguiu engravidar a sua esposa Rebeca. Olhe para mim, porque eu quero fazer uma pergunta a você. Você tem fé, paciência e coragem para enfrentar uma batalha espiritual, como Isaque enfrentou, e orar 20 anos, clamar 20 anos, interceder 20 anos, até ver a resposta? O silêncio diz tudo, né? Por que não vemos as coisas acontecer? Porque oramos muito pouco, amado. Oramos muito pouco. Estamos já acostumados exatamente com as coisas rápidas, com as coisas realmente, sabe, numa tecnologia bem avançada. Queremos as coisas para agora. Não temos paciência, não temos coragem, não temos determinação. Mas Deus quer te levantar como um intercessor determinado. Deus quer te levantar como um intercessor determinado. Amém? Quantos não já foram os depoimentos que eu já ouvi de pessoas dizerem: esse filho eu pedi a Deus. Tem pessoas que dizem assim: orei vários anos pedindo esse filho a Deus. A Bíblia diz: nada tem por que não saber pedir. E quando pede, pede mal. Se levante nessa noite como um intercessor. Se levante nessa noite como um guerreiro. Não é aquele que sabe discutir política. Não é aquele que sabe discutir, coisas efêmeras da vida. Mas aquele que sabe se levantar em oração e ganhar suas causas. Amém? E ganhar suas causas. Diga: a partir de hoje, a minha vida de oração vai mudar. Quem concorda, aplauda a Jesus Cristo. Eu tenho outros exemplos. Eu tenho o exemplo de Moisés. Eu tenho o exemplo de Jó. Abra a Bíblia aí em Jó 42, versículo 10. Exemplos de intercessores, amado. Todos conhecem a história de Jó. Não existe um cristão que não conheça a história de Jó. Mas eu quero lhe dizer como foi que Deus mudou o cativeiro de Jó. Todos sabem que Deus permitiu Satanás tocar até mesmo na saúde de Jó. Satanás tocou na família, Satanás tocou nos bens, Satanás tocou nos filhos, Satanás tocou na saúde. Mas como foi que Jó deu a volta por cima? A Bíblia diz como foi que Deus passou a restituir em dobro tudo aquilo que Jó perdeu.
Livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Leia, por favor. Quando ele orava por seus amigos. Amém? Mesmo lá sofrendo, gemendo, mesmo lá, fedendo com aquelas chagas, mesmo numa enfermidade incurável que Jó estava ali, Jó se voltava para Deus e orava pelos seus amigos. Independente dos seus amigos serem críticos ou não, independente dos seus amigos estarem do seu lado ou não, Jó intercedeu por eles. Amém? Jó intercedeu por eles e está escrito: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo quanto antes possuíra. Você está entendendo, amado? Eu tenho um desafio para você nessa noite. Ore mais. Critique menos. Não critique. Não murmure. Ore. Interceda. Deus vai fazer com que o seu cativeiro, Deus vai fazer com que haja restauração. É no seu casamento, Deus quer restaurar o seu casamento. É a sua saúde, ou a saúde de alguém que você ama, Deus quer restaurar a saúde de quem você ama, a sua saúde, o seu casamento, a sua vida financeira. Não há impossíveis para Deus. Agora, é impossível Deus agir na vida de quem não ora. Você está entendendo? É impossível Deus agir na vida de quem não ora, na vida de quem não paga um preço, na vida de quem não se coloca como um guerreiro para enfrentar as batalhas espirituais. Mude a sua postura. Quantos querem ter vitória? Amém. Seja um intercessor. Interceda pela sua casa. Interceda pela sua família. Interceda. Clame a Deus. Olha o que diz a palavra. Clama. Completa. Clama. E o quê? Responder-te-ei. Clamar, amado, é falar em alta voz. É ser fervoroso para orar. Ninguém pode clamar de boca fechada. Se você quer orar silenciosamente, isso já tem um nome: oração silenciosa. Mas clamor não é oração silenciosa. Clamor é abrir a voz, é falar em alta voz. Clamar é gritar por socorro. Amém? Num sentido da palavra comum, clamar é se desesperar pela situação e se aproximar de Deus para ver o resultado. Amém? Temos o exemplo de Paulo, temos o exemplo de Jesus. Abra aí em Hebreus 7. Hebreus 7, 23. E outra coisa, se esforce para orar, meu irmão. Se esforce para orar, porque orar é uma batalha. Quem não ora não tem nada para contar de experiência com Deus. Quem não ora só tem para contar derrota. Aonde Satanás impede da pessoa orar. Aonde Satanás impede da pessoa guerrear, da pessoa confrontar. E a Bíblia diz muito categoricamente: resistir ao diabo, lutai contra ele. Não vamos lutar contra Satanás com pedras, paus, espadas.
Vamos lutar com jejum e oração. Amém? Se você não pedir a Jesus que te batize no Espírito Santo, você nunca será batizado. Nunca. Ah, Deus está vendo, se eu merecer, não existe isso. Ou você sente desejo e pede a Jesus que te batize com o Espírito Santo, ou não será batizado. Vamos ver o livro de Hebreus, capítulo 7, versículos 23 a 25. Quem encontrou, leia. Está vendo? Jesus, que é Jesus, está no céu, viveu na terra uma vida de oração, intercede ainda, está à destra de Deus intercedendo, e o crente não quer interceder, o crente quer viver uma vida rasa de oração. Amado, agora que estamos no tempo do fim, é que devemos nos aproximar mais de Deus. Jesus não vai arrebatar ninguém por estar na igreja. O arrebatamento da igreja vai acontecer pelas pessoas estarem nele, e não na igreja. Ah, no dia do arrebatamento eu quero estar aqui. Não vai garantir ser arrebatado. O que garante ser arrebatado é você estar em Cristo. Como ele falou, ser uma vara que esteja ligada à videira, e não à religião. Eu posso vir à igreja por religião, eu posso participar de tudo que a igreja promove por religião, mas não ter comunhão nenhuma com o Senhor. Ter comunhão com o Senhor é diferente, requer ousadia, requer coragem, requer abstinência de pecado, requer confrontar as forças espirituais da maldade, requer uma vida diferente. Amém? Olha o que diz a palavra aqui referindo-se a Jesus. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com os sacrifícios superiores a estes. Está falando de Jesus como o nosso sumo sacerdote. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Jesus rasgou o véu, Jesus entregou o seu sangue nas mãos de Deus, no céu, no santuário celestial. Jesus se coloca à destra de Deus no céu para interceder. Versículo 25. Nem também entrou para se oferecer. Jesus não entra na presença de Deus no céu para pedir para Ele: Pai, eu estou aqui, Pai, eu estou necessitado. Não, a Bíblia é muito clara. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como um sumo sacerdote, que entrava anualmente no Santo dos Santos com sangue alheio. Mas Ele foi, e Jesus está à destra de Deus intercedendo. Diga comigo: se Jesus é intercessor, eu também preciso ser intercessor da minha família. Amém? O que exatamente é um intercessor? É alguém que ora pelos outros,
que faz um pedido em favor de outra pessoa, que se coloca no lugar do outro, que pleiteia sua causa como se fosse sua, é pôr-se na brecha por alguém. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: ore por mim, que eu vou orar também por você. Igreja, olhe para mim, não existe nada melhor do que você escrever os seus pedidos e entregar para alguém da sua confiança que possa interceder por você. E você interceder por ela. Eu dei para você uma ficha para você colocar todos os seus pedidos. E eu quero ter o prazer de ser seu intercessor. Amém? Preste atenção, amado. As coisas de Deus não caem do céu de paraquedas. Você está entendendo? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, as bênçãos do Senhor não caem do céu de paraquedas. Paga preço. Amém? Você tem que orar, guerrear, mandar esse demônio soltar a sua família. Mandar esse demônio da incredulidade sair do coração e da mente do seu familiar. E a Bíblia diz: faz força, briga contra Satanás e ele fugirá de você. Está me ouvindo, igreja? É assim que faz. Agora tem pessoa que, tem discernimento, sabe que é um diabo, um demônio agindo dentro de casa. Eu estou esperando em Deus, e Deus está lá, não faz nada, não toma uma posição. Deus está dizendo: ela não age, como é que eu vou agir? Você tem que agir para mover o agir de Deus. Diga comigo: eu vou agir para que Deus haja em meu favor. Como devo interceder? Com empatia, se colocando no lugar do outro. Como devo interceder? Com intensidade, suplicando a Deus dia e noite. Como devo interceder? Com lágrimas, com rogos, com todo sentimento, tomando a causa para si. Como devo interceder? Combatendo todo o mal que estiver sobre a pessoa a quem você ama. Como devo interceder? Com fé, crendo no impossível, crendo no sobrenatural de Deus. Como devo interceder? Sabendo que é a vontade de Deus a minha vitória. Amém? Diga: eu vou interceder, porque é da vontade de Deus a minha casa salva, os meus entes queridos libertos, a restauração, a restituição, a transformação, tudo isso é da vontade de Deus. Amém? Eu não sei se é da vontade de Deus. Leia a Bíblia que você já vai saber. Na Bíblia está escrito a vontade de Deus. Para finalizar, eu quero desafiar você a ser um intercessor profético. Amém? O que é isso? Diga: eu vou profetizar e vai acontecer. Irmão, seja um intercessor profético. Aquele que profetiza cura e a cura acontece na casa. Aquele que profetiza a libertação e a libertação, a transformação, o milagre acontece. Sabe por quê? A Bíblia diz que tudo
é possível ao que crê. Ei, você me ouviu? Eu estou falando com você. Tudo é possível ao que crê. É possível seu pai se converter. É possível a sua mãe, se você tem uma mãe que não é cristã, se converter. Porque quando você ora com intensidade, Deus muda a situação. Diga assim: Senhor Jesus, faça-me um intercessor profético. O que é isso? Aleluia. É quando intercedemos por aquilo que Deus quer que aconteça através da sua palavra. Está escrito: crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Deus quer salvação para a sua casa? Sim ou não? Sim. Então ora, intercede, briga com Satanás, manda Satanás soltar o teu marido que está no vício, na bebedeira, na prostituição, no inferno. Mesmo que ele esteja no inferno, se você interceder, Deus vai estender a mão e vai tirar do abismo, vai tirar da perdição, vai tirar da prostituição, das drogas. Agora, para isso, amado, o intercessor precisa de uma coisa só, é de amor para orar pelo um filho, pelo um esposo, por alguém que mesmo sem merecer, você tem amor pela salvação daquela vida. Amém? O que é ser um intercessor profético? É aquele que não faz orações básicas. Ele faz uma oração de guerra. Amém? O intercessor profético, ele faz uma oração de guerra e não aquela oraçãozinha básica. O que é ser um intercessor profético? É ser aquele que é tomado por indignação, intercede agressivamente, violentamente. Ele diz para Satanás: basta, você não pode com a minha família, você não pode com o meu casamento, você não pode com a minha vida financeira, você não pode atrapalhar meu futuro, você não vai me oprimir, você não vai me roubar, saia! É assim que se intercede, é assim que se coloca como um intercessor profético. Não fica na oração básica, vai para a oração de guerra, vai para a oração, como diz até o pessoal da Universal, para tudo ou nada. Você entende, amado? Quem está me compreendendo, diga amém. Amém. Aleluia. O que é ser um intercessor profético? É ser aquele que pega a causa e age de violência no mundo espiritual. Ele age de violência, ele guerreia, ele se mostra sendo autoridade contra as potestades, e não aquela pessoa que está debaixo do jugo das potestades. Não, ele se levanta acima das potestades. Olha o que diz Provérbios 6:30. Provérbios 6:30. Achou? Provérbios capítulo 6, versículo 30. Leia aí, por favor, o versículo 30 e o 31.
Olha o que diz a Bíblia aqui, presta atenção, ó. Não é desprezado o ladrão, mesmo quando furta para saciar a fome. O que é que está dizendo aqui? Não vai abrir mão, passar a mão na cabeça do ladrão, porque ele roubou para comer. Ah, o bichinho roubou para comer. Não, a Bíblia está dizendo, não vai se passar a mão, não. Não vai se passar a mão na cabeça do ladrão, porque ele roubou para comer. Não. Se ele for apanhado, ele há de pagar, ele tem que pagar 7 vezes tanto, dando até todos os bens da sua casa. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com o diabo. Obrigá-lo a restituir. Nessa noite você tem que se levantar e dizer: Satanás, tudo que você roubou do meu casamento, eu quero 7 vezes mais na minha mão. Tudo que você roubou da minha saúde, eu quero 7 vezes mais na minha mão. É isso que a Bíblia diz. Que o ladrão não é inocente, porque ele roubou para comer. Satanás não é inocente, porque tirou a vida de um filho, porque tirou a vida de um esposo. Não, Satanás não é inocente. Muitas pessoas tratam o diabo como inocente, coitadinho. Ei, meu irmão, preste atenção, abra os seus olhos. Satanás não é inocente, você tem que agir com força contra ele. Tem que agir com força, lutar no mundo espiritual. Satanás, você colocou bebedeira na vida do meu esposo, mas você vai ter que tirar, e você vai ter que restituir a saúde dele 7 vezes mais. A Bíblia é muito clara. Mesmo que o ladrão roube para comer, se ele for pego, ele vai ter que devolver 7 vezes mais, mesmo que tenha necessidade de pagar com tudo que tem na sua casa. É a mesma coisa com o diabo, é a mesma coisa com a doença. Doença, você vai embora, e eu quero na minha vida 7 vezes mais a saúde que eu não tinha. Você está entendendo, crente? O negócio funciona assim. Não funciona para ver se Deus tem misericórdia, não. Funciona na guerra, na tomada, no reino espiritual. Conclusão. É tempo de intercessão profética. É tempo de declarar que este é o tempo da restituição, da restauração. É tempo de declarar o que a palavra de Deus fala sobre nós. Restauração. Diga, a palavra de Deus fala sobre restauração, sobre cura, sobre libertação. Para mim, para minha casa e para todos que eu amo. Aplaude a Jesus. É tempo de interceder, amado, agressivamente. É tempo de interceder. Somos agressivos para dar uma resposta para um irmão, para um pai, para uma mãe, para uma esposa, para um esposo. Não é esse tipo de agressividade, não, que eu estou aqui mencionando. Eu estou mencionando a agressividade espiritual. Satanás, a minha família não te pertence, a minha vida não te pertence, a minha saúde não te pertence, tudo que eu tenho não te pertence, dá fora! Você está entendendo, irmão? É assim que funciona no mundo espiritual. É ser um intercessor que ora agressivamente pelas pessoas que ama. É ser persistente. Tome pela força. Tome pela força, obrigue Satanás a saltar. Amém?
e o milagre vai acontecer na sua vida. Gaste tempo na presença de Deus para ouvi-lo, para ouvir a resposta, para declarar a solução, e você vai ver o milagre acontecer na sua vida, na sua família. Ei, esposa, você quer ver o seu marido se converter? Intercede por ele. Ah, mas ele não gosta do evangelho. Você é que é covarde. Não é ele que não gosta do evangelho, não. É você, esposa, que é covarde. Não ama o seu marido para vê-lo salvo. Porque na hora que ele sair para o trabalho, você pode fechar a porta do quarto, ficar sozinha com Deus e ali dizer: Deus, eu quero ele transformado, eu quero ele mudado, eu quero ele servindo a Ti, eu quero ele indo para a igreja, eu quero ver ele chorando nos cultos, eu quero vê-lo batizado no Espírito Santo, eu quero vê-lo profetizando, orando em línguas. Aonde estão as guerreiras de oração? São aquelas que vêm aqui somente cantar? Aonde estão as guerreiras de oração? É as que vêm aqui cantar e depois que canta tudo foi embora? Não é isso não, amado. As verdadeiras guerreiras de oração, elas guerreiam mesmo. Elas lutam pela sua família, pelos esposos que têm. Elas fazem toda a diferença, porque elas estão habituadas a usar uma arma poderosa, que é a oração. Aleluia! Aleluia! Isaías 22 é o último versículo. Glória a Deus. E vá se colocando em pé em nome de Jesus. Nós vamos ler o versículo, mas vá se colocando em pé. Isaías 22. Olha a promessa de Deus, a promessa do poderoso. Quem encontrou, leia, e a igreja vá se colocando de pé. Sabe o que é a chave da casa de Davi? É a intercessão. Deus está dizendo aqui: e porei sobre o teu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Jesus confirma isso, falando para os seus: o que for ligado na terra será ligado no céu, o que for desligado na terra será desligado no céu. É tempo de você desligar o que o diabo tem feito na tua casa, na tua família. É tempo de você ligar as bênçãos do Senhor no teu casamento, na tua vida financeira. É tempo de interceder.